Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa reunião. Hoje, a ordem do dia é a seguinte: declaração do chefe executivo sobre o relatório das linhas de ação governativa para o ano financeiro 2020. Em nome da Assembleia, agradeço a presença do senhor chefe do executivo, de todos os membros do Conselho Executivo e do governo nesta reunião plenária. Agora, antes de pedir a palavra ao senhor chefe do executivo, sugiro ao chefe do executivo para falar sem máscaras. Senhor chefe, faça favor. Obrigado pela dispensa do uso da máscara, como o discurso vai ser um pouco longo. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, em nome do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, apresento a este plenário da Assembleia Legislativa as linhas de ação governativa para o ano financeiro 2020. Volto hoje a esta Assembleia com um redobrado sentimento de familiaridade. Apesar de hoje estar aqui investido noutras funções, o nosso objetivo é o mesmo, o de impulsionar em conjunto a aplicação com sucesso do princípio Um País, Dois Sistemas em Macau e a construção de um lar mais feliz e belo. O ano 2020 é o primeiro ano de governação do 5º Governo da Região Administrativa Especial de Macau e assinala também o início de uma nova marcha rumo à terceira década da RAEM. Neste novo ponto de partida, o nosso país e os residentes de Macau têm novas expectativas e colocam novas exigências ao novo governo, tendo como referência a experiência e os êxitos alcançados nos 4 mandatos anteriores. O novo governo irá, com um espírito vigoroso, reforçar a coesão de todos os setores da sociedade, empenhar todo o seu esforço no avanço e fomentar a união na inovação para juntos escrevermos um novo capítulo de sucesso da implantação do princípio Um País, Dois Sistemas. Após a tomada de posse, o 5º mandato do Governo da RAEM desenvolveu o estudo aprofundado dos importantes discursos proferidos e das orientações definidas pelo Presidente Xi Jinping durante a sua visita a Macau, por ocasião do 20º aniversário do retorno de Macau à pátria. Iremos, com seriedade, imprimir o espírito das palavras do Presidente Xi Jinping nas nossas ações e concretizar as suas orientações, nomeadamente as 4 iniciativas de forma empenhada, as 4 sempre, as 4 expectativas e as 5 exigências. Em comunhão com todos os setores da sociedade, implementaremos com firmeza os princípios orientadores de Um País, Dois Sistemas e Macau governado pelas suas gentes. Com alto grau de autonomia, garantiremos a autoridade da Constituição Nacional e da Lei Básica de Macau e defenderemos o poder pleno de governação do Governo Central, unidos e imbuídos de um espírito solidário, pioneiro e empreendedor, criaremos um novo horizonte para o desenvolvimento da região. Perante a súbita eclosão da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, considerada a mais grave crise de saúde pública vivida por Macau desde o seu retorno à pátria, o novo governo e a sociedade enfrentam este ano um severo teste e um enorme desafio. A proteção da vida, da segurança e da saúde dos residentes é a nossa constante prioridade. Daí o Governo ter implementado imediata e ordenadamente uma série de medidas de combate à epidemia para travar ao máximo o surto e controlar a propagação do novo tipo de coronavírus. O combate a uma epidemia exige um trabalho sistemático, integrado e multidimensional. Assim, logo no início do surto epidémico em Macau, foi criado o Centro de Coordenação de Contingência do novo tipo de coronavírus, com vista a assegurar uma estreita articulação entre os diversos serviços públicos no combate a esta crise. Na fase inicial da epidemia e para orientar os trabalhos de prevenção e controle da epidemia, esteve em Macau, a convite do Governo, o chefe da equipa de especialistas da Comissão Nacional de Saúde, Zhong Nanshan. Temos assegurado aos residentes o fornecimento faseado de materiais de prevenção da epidemia, nomeadamente máscaras, e procurado estabilizar o abastecimento de bens essenciais e os respectivos preços. Foram implementadas, de acordo com a evolução epidemiológica e por etapas, políticas de entrada em Macau e medidas de isolamento rigorosas, e o horário de funcionamento dos diversos postos fronteiriços foi ajustado no sentido de uma gestão e controle eficazes do fluxo de entradas e saídas de pessoas. Como medida de prevenção do agravamento exponencial da epidemia, foi anunciada a suspensão durante 15 dias do funcionamento dos casinos e de outros estabelecimentos de entretenimento e, simultaneamente, exigida às concessionárias do jogo o cumprimento das suas responsabilidades sociais.
Apelamos a uma maior tolerância e compreensão das entidades empregadoras e dos trabalhadores dos diversos setores durante o surto epidémico, de modo a superarem coesos este momento difícil. Foi encontrada uma solução coordenada para o problema do alojamento em Macau dos trabalhadores não residentes transfronteiriços, reduzindo desta forma a sua circulação nas fronteiras. O Governo adotou ainda uma série de medidas de redução e isenção de impostos e taxas, de mitigação das dificuldades dos residentes e de apoio às PME, e empenhou-se profundamente em garantir o abastecimento de bens e a qualidade de vida dos residentes na estabilização da economia e em assegurar o emprego. Nesta batalha pela proteção da vida, segurança e saúde dos residentes, os profissionais de saúde, bombeiros e agentes da Polícia da Linha da Frente têm trabalhado arduamente e suportado pressões sem precedentes, e todos os setores da sociedade têm vindo a contribuir também com enorme esforço, cooperando estreitamente com as autoridades, o que é demonstrativo dos valores tradicionais da solidariedade e da entreajuda. Quero aqui dirigir uma saudação muito especial a todos aqueles que lutam na linha da frente deste combate contra a epidemia, nomeadamente aos profissionais de saúde, aos bombeiros, aos agentes da polícia, a toda a equipa dos trabalhadores da administração pública, e a expressar também os meus sinceros agradecimentos a todas as personalidades dos diversos setores sociais, associações e entidades pela sua ativa participação e cooperação com o Governo nas ações de combate à epidemia, e ainda a toda a população de Macau em união de esforços que tem apoiado e colaborado com o Governo nesta luta. Neste momento, a situação epidémica está basicamente controlada, com resultados eficazes nas diferentes fases. As ações de combate à epidemia entraram na fase de prevenir casos importados e evitar o ressurgimento interno. O Governo continuará a acompanhar permanentemente o desenvolvimento da epidemia e a empenhar o seu maior esforço nos trabalhos de prevenção e controle da epidemia para garantir a vitória final nesta batalha que travamos. Durante estes 4 meses, desde a sua tomada de posse, e não obstante os desafios e dificuldades que esta epidemia nos coloca, o Governo, em momento algum, deixou de planear e desenvolver as suas ações de governação, implementando de forma ordenada os projetos que reúnem condições, encontrando-se em fase de estudo e planeamento, aqueles que ainda requerem uma profunda ponderação e preparação. Esta inesperada epidemia causou algum impacto na calendarização das nossas ações, mas não será isso que nos impedirá de seguir em frente. Esta, na minha primeira parte, tem a ver com a retrospectiva do desenvolvimento e os problemas existentes. O passado é a pedra basilar do futuro e as ações são orientadas pelos problemas. Antes de mais, farei uma breve retrospectiva do desenvolvimento de Macau e a identificação de alguns problemas que hoje enfrentamos. Durante estes 20 anos, desde o retorno de Macau à pátria, com o forte apoio do Governo Central e sob a liderança dos dois chefes do Executivo, o Sr. Ho Hao-ha e Chu Sai-on, os sucessivos governos da RAM, em conjugação de esforços com todos os setores da sociedade, prosseguiram de forma plena e precisa os princípios um país, dois sistemas, e Macau governado pelas suas gentes com um alto grau de autonomia, cumprindo escrupulosamente a Constituição Nacional e a Lei Básica de Macau, sempre focados no desenvolvimento do posicionamento de Macau como um centro, uma plataforma, uma base. Abriu-se assim uma nova era na aplicação do princípio um país, dois sistemas em Macau, assente em alicerces consolidados e experiências de referência para o futuro desenvolvimento da RAM. Nestes 20 anos estabeleceu-se firmemente uma ordem constitucional baseada na Constituição Nacional e na Lei Básica de Macau. O sistema, liderado pelo Poder Executivo e com o chefe do Executivo como núcleo, tem funcionado serenamente. A base sociopolítica centrada nos valores do amor à pátria em Macau tem vindo a ser constantemente consolidada. A articulação do poder pleno de governação do Governo Central com um alto grau de autonomia da RAM está concretizada e cumpre-se o dever da defesa da soberania, da segurança e dos interesses de desenvolvimento do país. Nestes 20 anos, a economia de Macau registrou um crescimento galopante. A liberalização do setor do jogo foi o motor do crescimento acelerado da economia. Viveu-se o período de desenvolvimento económico mais rápido da história de Macau, com o seu PIB per capita a ocupar uma das posições cimeiras a nível mundial. Nestes 20 anos, as condições de vida da população têm vindo a ser continuamente melhoradas e a educação, a saúde, a segurança social e os benefícios sociais gradualmente reforçados e aperfeiçoados. Os sentimentos de realização, de felicidade e de segurança dos residentes de Macau aumentaram continuamente. Nestes 20 anos, o sistema político-democrático de Macau desenvolveu-se ordeiramente e os direitos e as liberdades dos residentes de Macau, definidos na lei, estão amplamente garantidos. A sociedade de Macau mantém-se harmoniosa e estável,
tendo a debilitada situação da cidade em termos de segurança pública sido rapidamente invertida, apresentando-se hoje uma cidade segura, de ordem pública, onde as diferentes culturas, com predominância da cultura chinesa, coexistem em harmonia. Nestes 20 anos, o alcance e a profundidade da integração de Macau na grande conjuntura de desenvolvimento do país têm vindo a intensificar-se continuamente, na sequência da assinatura e implementação do Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o continente chinês e Macau, e através da promoção das estratégias Uma Faixa, Uma Rota e da construção da Grande Baía Guangdong, Hong Kong, Macau, o intercâmbio e a cooperação nos vários domínios entre Macau e o interior da China têm sido continuamente aprofundados. Macau tem contribuído significativamente para a reforma e abertura do país, e a este processo de reforma e abertura se deve igualmente o desenvolvimento socioeconómico de Macau. Sem a reforma e abertura do país, não teria sido possível a Macau alcançar a prosperidade que hoje goza. Ao longo destes 20 anos, após o seu retorno à pátria, Macau trilhou com sucesso o caminho da aplicação do princípio Um País, Dois Sistemas com características próprias, o que comprova em pleno o valor científico e a grande vitalidade deste princípio. A aplicação bem-sucedida em Macau do princípio Um País, Dois Sistemas alcançou reconhecimento a nível internacional e provou ao mundo que este princípio é totalmente viável, alcançável e querido por todos. O progresso e os êxitos do desenvolvimento da RAEM são indissociáveis do forte apoio do Governo Central e do interior da China e do esforço conjunto de toda a população. A pátria foi e será sempre o mais firme respaldo de Macau, e os residentes são a força motriz do desenvolvimento e do progresso da RAEM. O ano 2019 foi marcado pelas celebrações do 70º aniversário da fundação da nossa grandiosa pátria e do 20º aniversário do retorno de Macau à pátria, o que o tornou um ano extremamente invulgar e de profundo significado histórico para Macau. O ano 2019 foi também o ano da mudança do governo da RAEM. O presidente Xi Jinping honrou-nos com a sua visita e com a sua presença na cerimónia comemorativa do 20º aniversário do retorno de Macau à pátria e na cerimónia de tomada de posse do 5º governo da RAEM, tendo proferido discursos de grande importância. O presidente Xi sintetizou, com uma visão estratégica e de uma forma profunda, as experiências da prática bem-sucedida do princípio Um País, Dois Sistemas em Macau, e as suas palavras consagram o rumo do futuro desenvolvimento de Macau e servem de orientações para as nossas ações. As conjunturas interna e externa que desde o ano passado se apresentam extremamente complexas e severas conduziram a uma desaceleração da economia de Macau. Apraz-nos, contudo, verificar que, não obstante a conjuntura turbulenta vivida nas regiões vizinhas, o desenvolvimento económico e social de Macau se mantém estável em geral. Todos os setores de Macau permanecem unidos e salvaguardam por sua própria iniciativa a linha inultrapassável do não caos, numa defesa conjunta da estabilidade da conjuntura geral. Com a divulgação das linhas gerais de planeamento para o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Macau, a construção da Grande Baía Guangdong com Macau entrou numa nova fase de desenvolvimento. O Governo Central adotou um pacote de políticas e medidas benéficas para Macau, que proporciona oportunidades sem precedentes para a prosperidade de Macau e o desenvolvimento, a diversificação adequada da sua economia. A economia em geral mantém-se estável, apresentando uma tendência de desaceleração. Em 2019, o PIB de Macau atingiu 434,7 mil milhões de patacas, o que corresponde a uma contração anual de 4,7%. O PIB bruto per capita foi de cerca de 645,4 mil patacas, cerca de 80 mil dólares americanos, representando em termos reais uma queda de 6,6%. A inflação registrou um crescimento moderado de 2,75%. A população atingiu um total de 679,6 mil pessoas, o que significa um aumento anual de 1,8%. A taxa de desemprego manteve-se a um nível relativamente baixo, de cerca de 1,7%. A mediana do rendimento mensal da população empregada foi de 17 mil patacas, o que representa um aumento anual de 6,25%. O número total de visitantes foi de 39,42 milhões, representando um aumento anual de 10,1%. As finanças públicas mantêm-se sólidas. Até finais de setembro de 2019, a Reserva Financeira da RAEM apresentava uma reserva básica de 148,89 mil milhões de patacas e uma reserva extraordinária de 424,59 mil milhões de patacas. O saldo orçamental do ano financeiro de 2018 foi de 53,87 mil milhões de patacas e, fim do processo de liquidação, prevê-se que o montante da reserva extraordinária atinja os 478,46 mil milhões de patacas, pelo que a Reserva Financeira vai contabilizar assim um montante global de 627,85 mil milhões de patacas. Até finais de dezembro de 2019, a Reserva Cambial atingiu 178,3 mil milhões de patacas.
Reforço da reserva de terrenos. Até finais de dezembro de 2019 foram publicados 77 despachos de declaração da caducidade da concessão de terrenos, o que envolve uma área total de 691,1 mil metros quadrados. Recuperaram-se com sucesso nos termos da lei 39 terrenos, o que representa uma área total de 293,7 mil metros quadrados. Principais problemas que Macau enfrenta atualmente. Reconhecemos os resultados alcançados no passado, porém devemos também identificar os problemas e desafios que a RAEM enfrenta no processo de seu desenvolvimento. Têm surgido alguns problemas estruturais e profundos que afetam o desenvolvimento sustentável da sociedade e da economia. Alguns dos aspectos da administração pública e do sistema jurídico não acompanham a nossa conjuntura de desenvolvimento. A administração pública e o sistema jurídico, existentes há mais de 20 anos, apresentam alguns aspectos que têm vindo gradualmente a deixar de estar ajustados às alterações conjunturais e às necessidades de desenvolvimento social, estando muito aquém das expectativas e exigências da população. Os principais problemas são, designadamente, a superposição de serviços públicos e a falta de clareza das respectivas atribuições, a baixa eficiência administrativa e uma oferta de serviços pouco conveniente para os residentes, um processo de recrutamento de trabalhadores para a administração pública burocrático e moroso e uma incorreta afetação de recursos humanos, uma deficiente coordenação interdepartamental dos trabalhos, sem assunção de responsabilidades, o regime de delegação de poderes e o regime de responsabilização dos titulares de cargos públicos, a requererem melhoramentos, a necessidade do reforço da integridade na administração pública, a falta de fiscalização do uso dos recursos públicos e uma legislação desajustada às necessidades do desenvolvimento. O aprofundamento da reforma da administração pública e o aperfeiçoamento do sistema jurídico são exigências da população e requisitos indispensáveis para uma boa governação na RAEM. A estrutura económica é praticamente monolítica e o avanço do desenvolvimento diversificado da economia não é notório. Desde o retorno de Macau à pátria, apesar de se ter registrado uma fase de crescimento económico relativamente acelerada, a situação de predominância da indústria do jogo não se alterou, tendo até se tornado mais evidente. A indústria do jogo em Macau sofreu um profundo ajustamento de 2014 a 2016, com uma desaceleração significativa da economia que apresentou um crescimento negativo durante 3 anos consecutivos, com o surto da pneumonia causado pelo novo tipo de coronavírus. No início do corrente ano, a indústria do jogo e o turismo registraram quedas expressivas, com um profundo impacto nas indústrias com estas correlacionadas, o que demonstra uma vez mais a vulnerabilidade e os enormes riscos da dependência excessiva da economia de Macau das indústrias do jogo e do turismo, ao que acresce a grande pressão competitiva que Macau enfrenta com a exploração do jogo em países e regiões vizinhos. Apesar do empenho dos anteriores governos da RAEM ao longo dos anos no fomento da diversificação económica, não se registram resultados notórios. O peso das indústrias emergentes na economia em geral continua a ser relativamente baixo. O peso da indústria de convenções e exposições e das indústrias culturais e criativas promovidas pelo Governo no Produto Interno Bruto não chega a 1%, enquanto o peso da indústria do jogo atinge os 50%. A construção das infraestruturas urbanas não acompanha o ritmo do desenvolvimento social e económico. Inexiste um planeamento global científico para o desenvolvimento urbano de Macau e é evidente o atraso na construção de infraestruturas urbanas face ao desenvolvimento social e económico. Quer o sistema de transporte local, quer a rede de transportes para o exterior, em especial o sistema de transporte coletivo, apresentam-se gravemente desajustados às necessidades da construção de Macau enquanto Centro Mundial de Turismo e Lazer. A construção da cidade inteligente registra um atraso significativo comparativamente às regiões vizinhas. A exiguidade de terrenos é um permanente obstáculo ao desenvolvimento da RAEM. Em 2019, a área total de Macau era de 32,9 km², situando-se a sua densidade populacional entre as mais elevadas do mundo. Os terrenos disponíveis encontram-se praticamente saturados. A escassez de terrenos constitui um entrave a um desenvolvimento socioeconómico sustentável. Devemos investir os maiores esforços na procura de meios para superar este obstáculo, para além de uma gestão e aproveitamento criterioso dos 85 km² de área marítima nos termos da lei, torna-se imperioso para a expansão do espaço de desenvolvimento de Macau a promoção gradual da cooperação regional, a integração no quadro da Grande Baía e o aprofundamento da cooperação entre Macau e Guangdong, especialmente com Zhuhai, no que ao desenvolvimento conjunto de Hanshin se refere.
Alguns problemas que desde há muitos anos afetam a vida da população e que estão ainda por resolver, desde o retorno de Macau à pátria, o Governo, valente-se dos recursos financeiros acumulados e fruto do desenvolvimento, tem promovido ativamente o melhoramento das condições de vida da população. Estabeleceu-se gradualmente uma rede de segurança social que oferece múltiplos apoios e proteção a vários níveis e que apresenta resultados preliminares positivos. Contudo, a resolução das dificuldades inerentes à aquisição de habitação, à mobilidade cotidiana, ao acesso aos cuidados de saúde e a solução para as inundações na zona do Porto Interior continuam a ser as aspirações mais prementes da população. O envelhecimento demográfico continua a agravar-se, a população de Macau continua a envelhecer e registrou-se durante anos consecutivos subidas do índice de envelhecimento. Em 2019, a população idosa, de idade superior a 65 anos, correspondeu a 14,6% da população local. O índice de envelhecimento foi de 90,3% e o índice de dependência dos idosos pertencentes à população local fixou-se em 21%, o que significa ser necessário cerca de 5 adultos para o sustento de um idoso. O agravamento do envelhecimento demográfico traz-nos, sem dúvida, diversos desafios, nomeadamente o aumento de encargos com a segurança social, a redução de mão de obra e a sustentabilidade do desenvolvimento socioeconómico. A resposta ao envelhecimento demográfico não deve limitar-se apenas à prestação de cuidados e serviços de apoio básico aos idosos. A adoção de medidas dispersas não é adequada à satisfação das carências de um crescente número de idosos com necessidades de cuidados, à elevação da sua qualidade de vida, nem ao desenvolvimento das suas potencialidades. A integração de Macau na Grande Baía depende da elevação da sua competitividade. A construção da Grande Baía irá proporcionar a Macau grandes oportunidades de integração na conjuntura do desenvolvimento nacional e vai permitir também ultrapassar a existente limitação de espaço de desenvolvimento nas várias vertentes, designadamente o desenvolvimento adequado, diversificado e sustentável da economia, bem como elevar o estatuto e o papel de Macau no desenvolvimento económico nacional e na abertura do país ao exterior. Mas a construção da Grande Baía e a integração de Macau no seu desenvolvimento colocam-nos numa situação de concorrência direta e perante pressões e desafios. O aprofundamento da construção da Grande Baía vai permitir que esta zona do interior da China venha a ser um ambiente de desenvolvimento muito vantajoso e atrativo e com uma forte concentração dos mais diversos recursos, designadamente financeiros e humanos, oriundos das regiões que lhe são adjacentes, incluindo Macau. Macau deverá reforçar o seu desempenho, elevar a sua competitividade e integrar-se proativamente e com espírito de abertura no desenvolvimento da Grande Baía, sob pena de, eventualmente, poder vir a ser marginalizada ou substituída em algumas funções que lhe estão atribuídas. As questões acima expostas merecem a atenção da ação governativa, sendo a resolução e o tratamento adequado destas questões a missão e a prioridade da ação do Governo da RAEM. A segunda parte. Conjuntura a enfrentar em 2020 e orientação geral da ação governativa. Este ano a conjuntura interna e externa apresenta-se muito severa. A epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus que atingiu o mundo inteiro está a provocar um grave impacto na economia global, já em recessão, acompanhado de turbulência nos mercados financeiros internacionais, o que vem acentuar o risco de surgimento de uma crise financeira a nível mundial. A economia de Macau sofreu também, com esta crise epidémica, um impacto imenso, verificando-se uma queda drástica de receitas no setor do jogo e do turismo e nos demais setores, que estão, de igual modo, a ser gravemente afetados. Quer as grandes, quer as pequenas e médias empresas enfrentam as mais diversas dificuldades e desafios, prevendo-se para este ano em Macau uma queda económica bastante significativa. Os residentes sentem igualmente o grande impacto desta crise epidémica no seu emprego e vida cotidiana e todos os setores da sociedade estão perante pressões sem precedentes. Este ano, entre janeiro e fevereiro, entraram em Macau 3,0069 milhões de visitantes, menos 56,9% comparativamente com o verificado no mesmo período do ano anterior. Entre janeiro e março, as receitas brutas do setor do jogo atingiram o valor de 30,49 mil milhões de patacas, menos 60% face ao igual período do ano transato. No período de janeiro e fevereiro, o valor total de trocas comerciais foi de 14,38 mil milhões de patacas, o que representa um decréscimo de 14,4% face a idêntico período do ano anterior. O valor das exportações de mercadorias atingiu 2,06 mil milhões de patacas, decrescendo 16% comparativamente a idêntico período do ano passado. A reexportação baixou 17,8%, cifrando-se em 1,84 mil milhões de patacas entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020. A taxa de desemprego global foi de
1,9%, e a taxa de desemprego dos residentes locais situou-se em 2,6%, correspondendo a um aumento de 0,2% e 0,3%, respectivamente, em relação ao período anterior, novembro de 2019 a janeiro de 2020. A taxa de subemprego aumentou 0,4 pontos percentuais para 0,8%. Face a uma conjuntura tão severa, o Governo e todos os setores da sociedade devem estar plenamente cientes das dificuldades e dos desafios que estão a surgir e enfrentá-los prudentemente, mas sem excessivo pessimismo, mantendo a autoconfiança, a determinação estratégica e a coragem. Face a esta situação tão difícil, torna-se ainda mais importante a união de todos os setores da sociedade para, com um espírito de autoaperfeiçoamento, ultrapassarem as dificuldades e desafios e agarrarem as oportunidades que surgirem, empenhando-se na salvaguarda de uma conjuntura harmoniosa rumo a um novo patamar de desenvolvimento. Esta crise epidémica é uma provação árdua para o Governo e para a população em geral. Estamos convictos de que o impacto temporário decorrente desta crise não irá alterar a tendência de desenvolvimento a médio e longo prazo. Uma vez extinta a epidemia, tudo vai voltar à normalidade. A economia chinesa mantém uma tendência positiva de desenvolvimento a longo prazo e, simultaneamente, existem fatores benéficos na economia externa. Dada a solidez das bases da economia e das indústrias de Macau, conseguimos, ao longo destes 20 anos de desenvolvimento, acumular recursos financeiros suficientes para ultrapassar as dificuldades e os desafios que enfrentamos atualmente. Acresce ainda o facto de Macau, com as suas singulares vantagens, continuar a ter um espaço relativamente vasto para desenvolver as suas potencialidades, desde que aproveite da melhor forma as grandes oportunidades proporcionadas pelas estratégias nacionais de uma faixa, uma rota e da construção da Grande Baía. Continuamos plenamente confiantes nas perspectivas de desenvolvimento económico da nossa Macau. Estamos convictos e temos esperança de que a economia de Macau recuperará gradualmente e entrará num novo patamar de desenvolvimento, uma vez ultrapassada a crise epidémica. Orientação Geral da Ação Governativa para o ano 2020. A Orientação Geral da Ação Governativa neste ano é a seguinte: combater a epidemia, garantir o emprego, estabilizar a economia, assegurar a qualidade de vida da população, impulsionar a reforma e promover o desenvolvimento. Iremos, em conjugação de esforços com todos os setores, tomar as medidas necessárias para prevenir e controlar, custe o que custar, a epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, empenhando-nos na salvaguarda efetiva da vida, da segurança e da saúde dos residentes, na estabilidade das empresas e do emprego, na mitigação das dificuldades da população, na salvaguarda da estabilidade e da segurança económica e financeira. Uma vez ultrapassada a crise epidémica, impulsionaremos o rápido regresso à normalidade na sociedade e na economia e vamos proceder à revitalização da economia, orientados pelo lema Sinergias e Avanço, Mudanças e Inovação. E vamos implementar os conceitos de governação referidos no meu programa político e vamos impulsionar de forma ordenada o desenvolvimento da RAEM em todos os aspectos. Em simultâneo, daremos uma resposta eficaz às grandes aspirações da população, a reforma da administração pública, a construção de um governo íntegro, altamente eficiente e ao serviço da população, o fomento da diversificação adequada da economia e a exploração de novos polos que sustentem o crescimento económico, proporcionando a criação de bases económicas sólidas em prol da prosperidade e da estabilidade a longo prazo de Macau. A otimização de ações vocacionadas para o bem-estar da população e para uma melhoria efetiva da sua qualidade de vida, a intensificação de iniciativas dirigidas à juventude e a criação de condições indispensáveis ao seu crescimento, formação e sucesso. O desenvolvimento das vantagens de Macau enquanto ponto de encontro entre a cultura chinesa e a cultura ocidental, contribuindo para um intercâmbio humanista e a nível internacional e o reforço da cooperação regional, possibilitando a integração ativa de Macau na conjuntura de desenvolvimento nacional. Os objetivos principais da ação governativa para este ano são os seguintes: a prevenção e o controle eficiente da epidemia, o regresso à normalidade da sociedade e da economia, a recuperação gradual da economia, o impulsionamento programado das prioridades da ação governativa, designadamente a reforma da administração pública, a diversificação adequada da economia, a manutenção da taxa de desemprego e do índice de preços no consumidor no nível baixo, a garantia de uma vida basicamente estável da população, a manutenção de um sistema económico e financeiro sólido, o aprofundamento da cooperação regional e a obtenção de novos progressos na nossa participação na construção da Grande Baía. No processo de ação governativa, vamos envidar os maiores esforços para tratar da melhor forma as seguintes relações. Primeira, a relação entre zelar pela defesa de um país e aproveitar plenamente as vantagens do segundo sistema. Por um lado, temos de zelar pela defesa de um país
pela salvaguarda da soberania, da segurança e dos interesses de desenvolvimento do nosso país e pela defesa do poder pleno de governação do Governo Central. Esta é a base do estabelecimento da RAEM e também a pedra basilar da sua prosperidade. Por outro lado, devemos, sob a premissa de um país, aproveitar plenamente as vantagens do segundo sistema para rentabilizar as vantagens singulares de Macau, impulsionando o seu desenvolvimento estável em todos os aspectos, mantendo as diferenças dos dois sistemas e as características de Macau, atentas às vantagens próprias dos dois sistemas, devemos tirar pleno partido das vantagens proporcionadas por um país, impulsionar a articulação entre as vantagens dos dois sistemas e procurar eliminar os diversos obstáculos e barreiras tangíveis e intangíveis entre os dois lados, facilitando uma circulação mais célere e ordenada de pessoas, bens, capitais e informação em prol do desenvolvimento comum integrado interior da China e Macau. Segunda, a relação entre aproveitar plenamente as políticas de apoio ao desenvolvimento de Macau implementadas pelo Governo Central e potenciar as vantagens de Macau e servir as necessidades do desenvolvimento do país. Desde o retorno de Macau à pátria, o Governo Central implementou uma série de políticas e medidas de apoio ao desenvolvimento de Macau que são demonstrativas da atenção e do carinho que nos têm sido dispensados. Por um lado, devemos tirar pleno partido destas políticas de apoio, empenhando-nos na construção da RAEM. Por outro, devemos aproveitar plenamente o Estatuto Especial de Macau e potenciar as suas vantagens singulares, contribuindo assim para a modernização e a abertura plena do nosso país. Enquanto usufruímos da grande glória da prosperidade da pátria, é também nosso dever assumir, juntamente com o povo da pátria, a responsabilidade histórica de revitalização da nação chinesa. Terceira, a relação entre assegurar o desenvolvimento saudável do setor do jogo e do turismo e impulsionar o desenvolvimento diversificado da economia. O setor do jogo e do turismo assume-se como indústria pilar, indústria competitiva e também indústria dominante e impulsionadora do desenvolvimento dos demais setores, proporcionando alicerces económicos que garantem a manutenção em Macau de uma carga fiscal reduzida e do seu estatuto de Porto Franco. Estamos cientes de que a manutenção do desenvolvimento saudável e estável do setor do jogo e do turismo continuará, durante um certo período de tempo, a ser a base e a premissa da estabilidade contínua da economia de Macau. Não obstante, a dependência excessiva e prolongada do setor do jogo e do turismo, e caso se mantenha inalterado o monolitismo da estrutura industrial, vai dificultar o desenvolvimento sustentável da economia de Macau. Em face desta crise epidémica, revelaram-se novamente os problemas e os riscos associados à estrutura económica de Macau. Devemos, olhando para o futuro, fomentar o impulso do desenvolvimento adequado e diversificado da nossa economia e da construção de uma estrutura industrial mais diversificada, proporcionando assim alicerces sólidos para o desenvolvimento sustentável e a longo prazo da RAEM. É este o consenso partilhado e consolidado por toda a sociedade de Macau em face desta crise epidémica. Quarta, a relação entre salvaguardar os direitos e interesses dos residentes locais no âmbito do emprego e importar recursos humanos do exterior. A importação de trabalhadores não residentes e a captação de quadros qualificados do exterior têm vindo a contribuir significativamente para o desenvolvimento da RAEM. Estes trabalhadores e quadros qualificados participam e contribuem na construção do desenvolvimento e da prosperidade da RAEM. Estas medidas na área dos recursos humanos poderão não apenas colmatar a insuficiência e a falta de recursos humanos locais, mas também impulsionar o emprego local e a elevação do nível dos quadros qualificados locais, atendendo às necessidades concretas do desenvolvimento da sociedade e da economia e empenhados na promoção eficaz e no pleno aproveitamento dos recursos humanos locais, assim como na salvaguarda efetiva dos direitos e interesses dos residentes locais no âmbito do emprego. Vamos aperfeiçoar o mecanismo de importação de trabalhadores não residentes e de captação de quadros qualificados que visa a importação adequada dos recursos humanos que se mostrem necessários. Quinta, a relação entre desenvolver a economia e melhorar a qualidade de vida da população. O desenvolvimento da economia é um instrumento de salvaguarda e melhoria da qualidade de vida da população. Para além do desenvolvimento da economia, o Governo continuará empenhado na melhoria efetiva da qualidade de vida da população, procurando garantir aos residentes de Macau uma partilha mais justa e razoável dos frutos do desenvolvimento económico, de modo a concretizar o seu desejo de uma vida melhor. Estamos empenhados na resolução das grandes aspirações da população relacionadas com o seu bem-estar, designadamente no que se refere à habitação, ao trânsito, aos cuidados de saúde e ao apoio aos idosos. Vamos reforçar a otimização das ações relacionadas com o bem-estar da população, procurando executá-las de forma mais precisa e eficaz. Sexta, a relação entre a estabilidade, o desenvolvimento e a reforma. A estabilidade é uma premissa e importante garantia do desenvolvimento, sendo este o garante de uma estabilidade efetiva. Só através da reforma e, consequentemente, mediante a resolução das diversas questões profundas e conflitualidades complexas prejudiciais à estabilidade e ao desenvolvimento de Macau, é que se poderá alcançar uma estabilidade real e um desenvolvimento
efetivamente sustentável. Devemos, em qualquer momento, valorizar e salvaguardar a estabilidade da nossa Macau. Em face desta crise epidémica, adotaremos a todo custo as medidas necessárias para salvaguardar a estabilidade da economia, do emprego e da vida da população, porque a estabilidade é a nossa prioridade. Face à crise epidémica, não podemos cruzar os braços à espera que as oportunidades apareçam sem mais. Devemos empenhar os nossos esforços na salvaguarda da estabilidade e também na reforma faseada e ordenada das atividades laborais e produtivas, de modo a criar as condições necessárias ao nosso desenvolvimento. Mesmo confrontados com esta crise epidémica, não podemos parar a reforma. Continuaremos a impulsionar, conforme os objetivos, o planeamento e as etapas que traçamos, como sejam a reforma da administração pública, a construção de um governo íntegro e servidor, altamente eficiente e que cria condições favoráveis para a vida da população e a atividade das empresas em prol da elevação do nível governativo. Terceiro, pontos relevantes da ação governativa para 2020. Combate à epidemia. Tendo em conta o impacto causado pela epidemia, aproveitaremos os meios de ajustamento financeiro, adotando as medidas contracíclicas, implementando proativamente as políticas financeiras, aumentando as despesas, reduzindo os impostos e expandindo os investimentos no sentido de concretizar os objetivos de garantir o emprego, estabilizar a economia e assegurar a qualidade de vida da população. Num contexto de redução das receitas financeiras, recorreremos nos termos da lei de forma adequada à reserva financeira. Assim, desde o retorno de Macau à pátria, este será o primeiro ano económico com orçamento deficitário. As despesas públicas com o combate à epidemia vão ultrapassar 50 mil milhões de patacas. Durante o período de combate à epidemia, através das medidas adotadas, incluindo o aumento das despesas financeiras e a redução e isenção de taxas e impostos, temos empenhado em apoiar as empresas e trabalhadores a ultrapassarem as dificuldades, salvaguardando e dinamizando a vitalidade dos protagonistas do mercado. À medida que se verificou o decréscimo da epidemia, o Governo acelerou a aprovação de mais de 200 obras de média e pequena envergadura relacionadas com o bem-estar da população e com os assuntos cívicos e municipais, criando, desta forma, condições para que as PME locais de construção civil e os respectivos trabalhadores pudessem voltar a laborar o mais breve possível. Ao mesmo tempo foram lançadas as obras de embelezamento de bairros comunitários para criar oportunidades de emprego. Com vista a promover a recuperação e a revitalização da economia pós-epidemia, tomaremos as seguintes medidas. Primeira, aumento adequado dos investimentos públicos. Vamos intensificar em particular a construção de diversas obras, designadamente as relacionadas com os transportes urbanos, a habitação pública e as instalações governamentais. Vão ser iniciadas as obras de construção da quarta ligação marítima Macau-Taipa. Vamos iniciar a consulta pública sobre o projeto de construção da linha leste do metro ligeiro e também, com a máxima celeridade, a concepção e o estudo sobre a linha que ligará por túnel a zona E da Taipa e a zona A de Macau. Vão ser iniciadas com a brevidade possível a concepção e a subsequente execução da obra da linha do metro ligeiro de ligação ao posto fronteiriço de Anchin. Quanto à linha de Xiaopaiban, será aberto, com a máxima celeridade, o concurso para a adjudicação das obras de construção das estruturas principais. As obras da estrutura da Estação da Barra estão em execução. Vamos dar início ao processo de obtenção de propostas para a construção de habitação económica nos lotes B4, B9 e B10 da Zona A. Vamos acelerar o projeto detalhado da Zona A e proceder, conforme o planeamento original das suas funções, à concepção e execução das empreitadas de habitação pública e, simultaneamente, vamos dar início aos trabalhos de concepção e de adjudicação de obras de construção da respectiva rede viária e de instalação de tubagens no subsolo. O processo de renovação urbana será agilizado e vamos desencadear em breve os processos de execução das obras de construção de habitação para troca e de habitação para alojamento temporário no lote P da Areia Preta e respectivas obras de infraestruturas. Foram abertos os concursos para a construção das superestruturas do edifício da especialidade de saúde pública do Centro Hospitalar Conde São Januário e do edifício do Serviço de Alfândega. Iremos também proceder à abertura de concurso para a adjudicação das obras de construção dos edifícios da CPSP e da Unidade Tática de Intervenção Policial e também as obras de transformação de parte das instalações do Terminal Marítimo de Passageiros da TAP no segundo Terminal de Passageiros do aeroporto, de modo a aliviar a sobrecarga do aeroporto, através de uma rentabilização das funções do terminal marítimo, onde vão ser desencadeadas as obras de construção de um complexo destinado aos transportes marítimo, aéreo e por helicóptero, em prol da integração de Macau. No desenvolvimento da Grande Baía, em relação ao plano diretor de Macau, terá lugar no corrente ano uma consulta pública. Vamos proceder, conforme o sugerido no projeto deste plano, a um estudo geral sobre os terrenos destinados ao funcionamento de entidades públicas e sobre o desenvolvimento futuro de uma zona comercial em Macau, desencadeando as obras de construção. Após a aprovação deste plano, vão iniciar-se os trabalhos de concessão dos edifícios destinados aos tribunais de última instância,
de segunda instância e social de base. Segunda, promover a revitalização do setor de turismo e lazer. O setor do jogo e do turismo é o setor que mais sofre com o impacto da epidemia, situação que afeta igualmente os setores conexos. A prosperidade de um setor conduz à prosperidade de todos os outros. Por isso, vamos reforçar os apoios, de modo a que o setor do jogo e do turismo possa ultrapassar as dificuldades provocadas pela epidemia, voltando a receber turistas e a restaurar a vitalidade e a dinâmica do mercado. Quando a epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus estiver controlada, será reforçada a promoção do turismo nos principais mercados de origem de turistas, especialmente nas regiões vizinhas. Vamos lançar também planos de incentivo ao turismo e vamos alargar os mercados de origem de turistas. Os serviços de turismo serão integrados na tutela da economia e finanças para melhor impulsionar o desenvolvimento e a interação entre o setor do turismo e os outros setores. Com vista a recuperar o setor do turismo local, vamos solicitar oportunamente ao Governo Central que seja retomada a emissão de vistos turísticos destinados à deslocação dos residentes do interior da China a Macau, bem como o alargamento da emissão de vistos turísticos individuais a mais cidades do interior da China. Iremos ainda negociar com a província de Guangdong o afrouxamento da política de emissão de vistos turísticos a residentes desta província para se deslocarem a Macau, quando a epidemia estiver basicamente estabilizada e antes da retoma da emissão dos vistos turísticos, lançaremos diversos planos turísticos destinados à população de Macau, designadamente o turismo local e a viagem à China e regiões vizinhas, para permitir que a população de Macau tenha um conhecimento mais aprofundado do património cultural mundial de Macau e dos demais pontos turísticos locais e de Anchin. Vamos intensificar a organização de eventos festivos, implementando medidas de incentivo aos residentes das regiões vizinhas para visitarem Macau e, em particular, a promotarem Macau. Vamos envidar os maiores esforços para recuperar gradualmente a vitalidade do setor do turismo local e garantir meios de subsistência aos guias turísticos, condutores e outros trabalhadores do setor. Terceira, incentivar investimentos privados e intensificar a captação de investimentos. Vamos intensificar as ações de captação de investimentos do exterior e vamos tomar a iniciativa de promover no exterior a apresentação das vantagens de Macau e das oportunidades de negócios. Vamos empenhar-nos na captação de projetos de indústrias favoráveis ao desenvolvimento adequado e diversificado da economia de Macau. Vamos apoiar as empresas do interior da China que pretendam entrar no mercado internacional para estabelecerem sua sede em Macau. Em relação às indústrias emergentes e aos projetos que favoreçam o desenvolvimento diversificado da economia de Macau, vamos proporcionar apoios privilegiados em termos de terrenos e de recursos humanos, etc. Aperfeiçoaremos o ambiente de negócios e vamos reforçar a coordenação entre os diferentes serviços em matéria de captação de investimentos, fazendo com que os investidores do exterior tenham a vontade de vir a Macau para usufruir de facilidades para instalação rápida de negócios e tenham a vontade de manter negócios em Macau. Em simultaneamente, vamos adotar políticas e medidas de incentivo aos investimentos privados e o Governo vai agilizar o processo de apreciação e aprovação de projetos, incluindo projetos de obras de iniciativa privada, prestando proativamente o devido apoio. Quarta, apoiar as PMEs. As PMEs são importantes motores de desenvolvimento socioeconómico de Macau e proporcionam relevantes alicerces para a promoção da diversificação adequada e a revitalização da economia, para a otimização da estrutura do emprego e para a melhoria do bem-estar da população. Tendo em conta o grande impacto provocado pela epidemia nas PME, o Governo lançou uma série de medidas de reforço ao apoio destas. Ajustamos o plano de garantia de créditos às PME e o plano de garantia de créditos às PME destinado a projetos específicos. Procedemos à revisão do plano de apoio às PME e lançamos o plano de bonificação de juros de créditos bancários para as PME. Adotamos simultaneamente medidas de redução e isenção de taxas e impostos para atenuar as dificuldades sentidas pelas PME, ajudando-as a ultrapassar esta situação adversa e a uma breve recuperação após a epidemia. Em simultâneo, continuamos a aperfeiçoar o ambiente de negócios, simplificando as formalidades dos pedidos de certidões e licenças e a perfeição do procedimento de apreciação e autorização da contratação de TNR, no sentido de resolver as dificuldades que as empresas enfrentam ao nível dos recursos humanos. Vamos promover o desenvolvimento coordenado entre as PME e as operadoras de jogo e as empresas de grande envergadura, as quais serão o seu motor. Vamos estudar a articulação com o setor comercial, a criação de um fundo de risco para as PME para elevar a sua capacidade de resistência aos riscos. Vamos apoiar as PME no desenvolvimento do comércio eletrónico e do comércio eletrónico transfronteiriço. Vamos promover assim a generalização de pagamentos eletrónicos. Vamos incentivar as empresas a desenvolver a inovação tecnológica de gestão e de sistemas e iremos apoiá-las na criação das suas próprias marcas, promovendo a marca fabricada em Macau. Esperamos, igualmente, que perante esta situação tão adversa, as empresas continuem empenhadas no autoaperfeiçoamento e na elevação da sua competitividade, com espírito pioneiro e empreendedor. Iremos impulsionar com determinação e de forma ordenada a reforma da administração pública e a construção do sistema jurídico. Vamos continuar a promover a tomada de decisões científicas, uma governação social precisa e o aumento da eficiência dos serviços públicos prestados. Vamos promover a modernização do sistema e a capacidade de governação da RAEM
em articulação com a prática de um país, dois sistemas, e vamos continuar a elevar a eficiência governativa e a qualidade dos serviços para a construção de um governo íntegro, moderno e servidor, altamente eficiente e que proporciona condições favoráveis à vida da população e à atividade das empresas. Pretendemos, no essencial, elevar a eficiência da administração pública, reforçar nos seus trabalhadores a consciência de bem servir, a conduta ética, a integridade e de ter por base os interesses da população, rejeitando a burocracia. As matérias de natureza constitucional são fundamentais para a reforma da administração pública e para a construção do sistema jurídico. Iremos auscultar amplamente a opinião pública, procurando alcançar o consenso social, e vamos impulsionar e aprofundaremos de forma pragmática a reforma administrativa e a construção do sistema jurídico com base na Constituição e na Lei Básica. No âmbito da reforma da administração pública, existe uma prática enraizada de divisão e fusão de serviços que não pode continuar. Torna-se necessário proceder à integração funcional de serviços, recorrer à utilização das novas tecnologias e meios de informação e construir, através da aplicação de megadados, um governo digital. Esta é não só a tendência que a conjuntura geral nos impõe, mas é, antes de mais, condição indispensável para a nossa integração na Grande Baía e no desenvolvimento do país. Orientados pela estratégia, a reorganização de problemas precede a reforma e iremos, segundo o princípio da globalidade, precisão e estabilidade, reforçar o planeamento de alto nível da reforma da administração pública e definir o plano da reforma global. As prioridades da reforma da administração pública que pretendemos implementar num futuro próximo são, designadamente, a melhoria do regime de delegação de poderes, o aperfeiçoamento da legislação e estrutura orgânicas do governo e a clarificação, através de diploma legal, das atribuições dos serviços públicos de diferentes níveis, o reforço das competências de decisão e de fiscalização das secretarias do governo e a melhoria na estrutura dos serviços, com prioridade para a sua reestruturação, designadamente nas áreas da economia, turismo, educação e comunicação social, o reforço e aperfeiçoamento do mecanismo de cooperação interdepartamental para um aumento da eficácia da cooperação entre serviços e o estabelecimento de um regime eficiente de cooperação e colaboração para os assuntos governativos. Os assuntos relevantes resultantes da cooperação interdepartamental serão debatidos e coordenados entre o chefe do Executivo e os secretários em reuniões sobre assuntos governativos. O aperfeiçoamento do regime de responsabilização dos titulares de cargos públicos, a clarificação das atribuições dos serviços públicos e responsabilidade dos seus dirigentes e a criação de um regime execuível de responsabilização dos titulares de cargos públicos, a otimização do regime de recrutamento dos trabalhadores dos serviços públicos e a reforma global dos procedimentos de contratação e de ingresso, a criação faseada de um regime de recrutamento eficiente que garanta a qualidade, o aumento da eficácia das ações de formação dos trabalhadores dos serviços públicos e o aproveitamento dos recursos didáticos das instituições de ensino superior na organização de cursos de formação vocacionados para a elevação das capacidades profissionais e de resposta a emergências e do sentido de responsabilidade destes trabalhadores, o estudo sobre a implementação de um mecanismo de mobilidade horizontal do pessoal de direção e chefia dos serviços públicos, a criação de uma equipa de ação governativa com forte capacidade de adaptação, de alta eficiência e elevada competência, a melhoria do mecanismo e sistema organizacional de consultas com vista à maximização do grau de participação social, da eficácia da consulta sobre políticas e do papel das associações na governação da RAEM e o impulsionamento da otimização e reestruturação dos fundos autónomos e empresas de capitais públicos. Estamos empenhados no aperfeiçoamento do ordenamento jurídico da RAEM, no reforço do estudo sobre a teoria do direito, no aperfeiçoamento do regime da hierarquia das normas jurídicas e do mecanismo de implementação na RAEM da Constituição e da Lei Básica. Orientados pelas políticas, vamos melhorar a criação do mecanismo de coordenação da produção legislativa, reforçar o seu planeamento, aperfeiçoar as respectivas técnicas, aumentar a qualidade e aprofundar a reforma jurídica, dando prioridade à elaboração e revisão de diplomas legais relacionados com a economia e a vida dos cidadãos. Vamos também ampliar a cooperação judiciária com o exterior, impulsionar a cooperação jurídica interregional e internacional e reforçar a cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau no âmbito da prestação dos serviços públicos de natureza jurídica. Vamos salvaguardar a independência do Poder Judicial e vamos otimizar o mecanismo de formação de magistrados e vamos promover o aumento constante da eficiência judicial. A fiscalização do uso do erário público vai ser reforçada. No dia da tomada de posse do 5º Governo, foi criado o Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Ativos Públicos da RAEM, visando reforçar a fiscalização dos fundos autónomos e das empresas de capitais públicos, garantir a segurança e a eficácia do uso dos ativos públicos e assegurar a manutenção e a valorização dos investimentos financeiros públicos.
Com vista à transparência, normalização e sistematização do uso e gestão do erário público, serão realizados estudos sobre a otimização do regime de concessão de apoios financeiros pelos fundos autónomos e elaborado o respectivo diploma legal, bem como vai dar-se início aos trabalhos legislativos preparatórios do regime público das empresas de capitais públicos. Atenuação com precisão das dificuldades sentidas pela população e melhoria do seu bem-estar. Para além de darmos continuidade às atuais medidas que beneficiam a população com montantes ajustados de acordo com o respectivo mecanismo, irão sendo adotadas oportunamente e em função da evolução da epidemia, medidas de atenuação das dificuldades sentidas pela população, designadamente a antecipação para abril da execução do Plano de Comparticipação Pecuniária de Desenvolvimento Económico do ano 2020, o aumento da percentagem e do montante limite no âmbito do plano de devolução do imposto profissional pago referente ao ano 2018, elevação para 30% da percentagem da dedução fixa da matéria coletável do imposto profissional relativo ao ano em curso, isenção de pagamento da contribuição predial 2019 relativo a imóveis destinados à habitação dos residentes de Macau, a atribuição da subvenção de pagamento das tarifas de água e de energia elétrica entre março e maio a todos os residentes, uma segunda atribuição a cada residente permanente de um vale de saúde de 600 patacas no âmbito do Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde, a concessão de um subsídio adicional correspondente a mais 2 meses de subsídio aos agregados familiares vulneráveis beneficiários de apoio social do IAS, a distribuição a cada residente de um subsídio de consumo em 2 prestações no total de 8.000 patacas, com vista a atenuar as dificuldades sentidas e promover o consumo interno, medidas cuja recorrência será ponderada em função da situação do desenvolvimento da epidemia. Face ao alastrar da epidemia pelo mundo, as regiões vizinhas adotaram medidas mais rigorosas de controle fronteiriço de entradas e saídas, o que provocou um impacto substancial na economia e na vida da população de Macau. Assim, para apoiar os residentes, trabalhadores e empresas em dificuldades económicas, foi criado através da Fundação Macau o Fundo Específico de Apoio ao Combate à Epidemia, dotado de 10.000 milhões de patacas. Em simultâneo, vão ser reforçadas as ações em prol do bem-estar da população e garantido o abastecimento de bens e a estabilidade dos preços. Estamos constantemente empenhados na resolução dos problemas do cotidiano dos residentes, designadamente a habitação, os transportes, os cuidados de saúde, a segurança social, a proteção ambiental, e vamos esforçar-nos por melhorar o bem-estar da população. Vamos acelerar a apreciação de projetos e a construção de habitação pública com vista a garantir condições básicas de habitação aos residentes e uma maior oferta. Vamos promover igualmente a oferta de habitações económicas, de acordo com as necessidades reais, e a construção de habitação pública na zona A dos novos aterros, estando prevista para já a construção de um total de 3.011 frações autónomas de habitação económica nos respectivos lotes B4, B9 e B10. Vamos continuar a impulsionar a construção de habitação social na Avenida Venceslau dos Moraes, em Toisan e Monha, e iniciaremos a concessão da primeira fase de habitação pública no terreno do Ailong. Vão ser proporcionadas aos residentes condições de aquisição de casa própria, procurando dar resposta às necessidades dos residentes das diferentes categorias de rendimentos, nomeadamente os da classe sanduíche e os jovens. A definição de classe sanduíche será clarificada num projeto de diploma específico elaborado na sequência de consulta pública. A residência para idosos entrará em fase de estudo e concessão e também o respectivo processo legislativo. Vamos igualmente aperfeiçoar o projeto da proposta de lei da renovação urbana, de acordo com as opiniões já recolhidas na primeira ronda de consulta, a qual será submetida à apreciação da AL o mais breve possível. Vamos também concluir a revisão da lei da habitação económica, a qual manterá sempre a natureza e a utilidade originais. Vamos promover o desenvolvimento saudável do mercado imobiliário. Vamos planear, coordenar e construir redes de transporte local e para o exterior e atenuar as dificuldades de mobilidade sentidas pela população. Vamos pretender implementar a política de dar prioridade ao transporte público, resolver as questões que se suscitam relativamente ao termo dos contratos de concessão do Serviço Público de Transportes Coletivos Rodoviários de Passageiros e otimizar a gestão da exploração dos táxis. A construção do sistema de metros ligeiros será acelerada e o sistema de transporte coletivo aperfeiçoado, de modo a que estes meios de transporte se complementem. Vamos criar gradualmente um ambiente pedonal conveniente e sem barreiras, estimulando deslocações pedonais e amigas do ambiente. Vamos elevar o nível de prestação dos cuidados de saúde e otimizar o respectivo sistema, a reforçar a colaboração entre o Hospital Público
e as instituições médicas privadas, melhorar as infraestruturas médicas, intensificar a formação de quadros médicos e elevar a qualidade dos profissionais de saúde. Vamos acelerar a construção do complexo hospitalar das Ilhas e o Centro de Saúde da Praia do Manduque vai entrar em funcionamento na segunda metade do ano. Vamos apoiar a adesão dos residentes de Macau elegíveis ao sistema de seguro de saúde do interior da China. Estamos empenhados em fornecer aos residentes melhores e mais diversificados serviços de proteção social. Através da implementação de medidas e políticas integradas, vamos aperfeiçoar o regime da assistência e de beneficências sociais, reforçar a construção de equipamentos de prestação de serviços sociais, otimizar o regime da segurança social de 2 níveis, promover a transição gradual do regime de previdência central e não obrigatório para obrigatório, aplicar de forma adequada o saldo das finanças públicas e garantir o funcionamento estável, saudável e a longo prazo do Fundo de Segurança Social. Vamos reforçar o apoio e os cuidados aos idosos e, simultaneamente, vamos proceder ao estudo e planeamento de medidas e políticas que respondam à questão do envelhecimento da população. Vamos criar um centro de serviços integrados para idosos e um centro de serviços integrados para pessoas com demência e ainda novos centros de cuidados diurnos aos idosos. Vamos aperfeiçoar os serviços de apoio aos idosos isolados e vão ser desenvolvidos estudos para a criação de residências destinadas a idosos com algumas condições económicas e que necessitam de cuidados. Vamos otimizar as políticas de reabilitação, vamos promover a integração social, vamos apoiar as pessoas portadoras de deficiência na frequência de cursos de formação e na procura de emprego e aperfeiçoaremos a construção de um ambiente sem barreiras. No âmbito da política de assistência às famílias mais carenciadas, vai ser lançado um plano piloto de atribuição de subsídios aos prestadores de cuidados. Vamos reforçar a garantia dos direitos e interesses das mulheres e crianças, vamos promover a concretização de políticas de apoio à família, para o reforço da harmonia das relações familiares e intergeracionais, base fundamental de uma sociedade harmoniosa, e vamos apoiar ativamente o desenvolvimento das mulheres. Vamos agilizar a revisão e elaboração da legislação laboral, garantir nos termos da lei os direitos e interesses dos trabalhadores locais, aperfeiçoar o regime de gestão de segurança e saúde ocupacional e promover uma relação harmoniosa entre trabalhadores e entidades empregadoras. Pretendemos criar novas oportunidades de emprego através da promoção do desenvolvimento e da diversificação adequada da economia em função da evolução epidemiológica. Vamos adotar medidas que garantam aos trabalhadores condições básicas de vida. Vão ser lançados planos de cursos de formação subsidiados e de criação de emprego em vez de subsídios. Vão ser disponibilizados cursos de formação em serviço a todos aqueles que, devido ao impacto gerado pela epidemia, se encontrem numa situação precária em termos de emprego. Vamos aperfeiçoar um mecanismo de saída dos trabalhadores não residentes de modo a garantir a estabilidade do emprego dos residentes. Vamos intensificar a coordenação e o aperfeiçoamento dos cursos de formação profissional. Vamos aumentar a eficácia dos cursos de formação vocacional e iremos estimular a certificação profissional, aumentar a capacidade e competitividade de profissionais dos trabalhadores locais e garantir a superioridade no acesso ao emprego e na promoção profissional. Os quadros qualificados constituem o mais importante recurso para o desenvolvimento e são fundamentais para a competitividade de uma cidade. A formação e a concentração de quadros qualificados em Macau são condições necessárias para que Macau acompanhe o ritmo acelerado desta nova era e atinja o maior desenvolvimento em termos qualitativos, pelo que o Governo irá reforçar e otimizar a educação, acelerando a formação dos quadros qualificados locais necessários ao desenvolvimento da RAM. Vamos, com abertura e de acordo com as necessidades concretas do desenvolvimento socioeconómico, importar e captar quadros qualificados que permitam colmatar a escassez de recursos humanos. Vamos rever e otimizar as políticas e o mecanismo de introdução de quadros qualificados. Vamos constituir uma comissão para a apreciação e aprovação da introdução de quadros qualificados de alto nível e criaremos um mecanismo aberto, justo, científico e normalizado de avaliação de talentos que clarifica a definição e critérios rigorosos de seleção e aprovação de talentos e a fixação de cotas em termos de necessidades para introduzir em Macau verdadeiros quadros qualificados necessários ao desenvolvimento socioeconómico. Vamos também incentivar o regresso dos talentos de Macau que se encontram a estudar ou a trabalhar no exterior. Cultivar árvores leva uma década, formar gerações leva um século e, por isso, a educação é uma estratégia de longo prazo no desenvolvimento de uma sociedade. Vamos proceder à fusão da direção dos serviços de ensino superior com a direção dos serviços de educação e juventude, à otimização da distribuição de recursos educativos e à promoção de um desenvolvimento coordenado da educação. Vamos melhorar a qualidade da educação para a satisfação das necessidades da sociedade resultantes do vertiginoso desenvolvimento. Vamos promover a educação holística, fomentando o desenvolvimento completo dos estudantes, cultivando as suas virtudes e talentos para formarmos quadros qualificados
de ambições alargadas e coragem para assumir responsabilidades. Vamos continuar a reforçar a formação contínua de docentes no sentido de aumentar a sua qualidade, a acelerar as formas curricular e pedagógica, a fomentar a utilização de tecnologia e informática na educação, a apoiar as aulas online, a melhorar o ambiente e as instalações pedagógicas das escolas, construindo assim um sistema de educação de alta qualidade, com características próprias e competitivo internacionalmente. Após vários anos de desenvolvimento, as instituições de ensino superior de Macau são já de certa envergadura e ganharam características próprias e reconhecimento. De acordo com a evolução da conjuntura e garantindo o prosseguimento de estudos dos estudantes locais, vai ser estudada a possibilidade de alargar o contingente e as origens dos estudantes vindos do exterior. Vamos impulsionar o empreendedorismo das instituições de ensino superior. Vamos continuar a apoiar o ensino e a investigação científica das instituições de ensino superior e a transformação dos respectivos resultados científicos e tecnológicos, a incentivá-las a inovar e a desenvolver as suas atividades intertransdisciplinarmente para aumentar a capacidade de investigação científica de Macau. Vamos igualmente fomentar a fusão da tecnologia e da economia de forma a maximizar o contributo do avanço tecnológico para o crescimento económico. Vamos potenciar as vantagens de Macau no que respeita ao ensino na área do turismo e da língua portuguesa para a formação de quadros qualificados bilíngues de chinês e português. Vamos avançar com a criação da base de ensino e formação em turismo na Grande Bahia, do Centro Global para a Educação e Formação em Turismo, do Centro Internacional Português de Formação e da base de formação de quadros bilíngues em chinês e português. 15. Vamos reforçar a educação do amor à pátria, vamos construir uma base de educação do amor pela pátria e por Macau e vamos proporcionar às escolas e associações um novo espaço para a educação patriótica e de amor a Macau. Esta educação patriótica será integrada nas aulas e nos diversos tipos de atividades temáticas. Vamos intensificar o ensino da história da China e vamos desenvolver atividades educativas relativas à cultura e etiqueta tradicionais chinesas, incutindo nos estudantes o sentimento de identidade com a pátria e com a nação. Daremos uma atenção redobrada à juventude, apoiando os jovens no seu desenvolvimento pleno. Vamos formar as gerações mais novas de Macau, incutindo-lhes o sentido de pertença à família e ao país e dotando-as de uma visão internacional e espírito de competitividade. Estamos empenhados em proporcionar aos jovens todas as condições necessárias à sua aprendizagem, emprego, empreendedorismo, desenvolvimento e inovação e vamos incentivar a sua autovalorização, o seu espírito pioneiro e empenhamento. Vamos incentivar a participação ativa dos jovens na construção da Grande Bahia e a sua integração na grande conjuntura do desenvolvimento do país. Vamos intensificar a educação patriótica junto dos jovens, dando assim continuidade à tradição do amor à pátria em Macau e vamos reforçar de forma pragmática e em conjunto com os diversos setores da sociedade os trabalhos para a juventude, tornando-os mais vocacionados, precisos e eficazes. Reforço do planeamento urbano e da construção da cidade inteligente. O Governo irá, segundo os princípios, ter por base a população e do planeamento científico, acelerar a construção das infraestruturas urbanas, promover a conclusão da elaboração do Plano Diretor de Macau, promover ordenadamente a renovação urbana e a elaboração da respectiva proposta de lei. Vamos proceder ao aproveitamento eficiente dos 85 km² da área marítima, de modo a proporcionar aos residentes de Macau um maior espaço de vivência e desenvolvimento. Vamos proceder à gestão e aproveitamento adequados dos recursos de solos da RAEM, mediante um planeamento e utilização prudentes dos terrenos revertidos. Vamos, por outro lado, empenhar-nos em transformar a RAEM numa das regiões mundialmente mais avançadas em termos de utilização de tecnologias informáticas para a concretização de Macau inteligente. Vamos reforçar, designadamente, as novas construções da rede 5G e do centro de dados e vamos acelerar a construção de infraestruturas inteligentes. O Governo vai, através do uso das mais recentes tecnologias informáticas inteligentes, aumentar a qualidade inteligente da gestão urbana, do desenvolvimento industrial, dos serviços públicos e da gestão comunitária e vai promover o governo eletrónico e as operações inteligentes nos domínios da passagem fronteiriça, dos serviços de saúde, do turismo e do transporte, tornando a cidade mais inteligente com vista à integração profunda da tecnologia informática na modernização urbana. O Governo irá otimizar as políticas de proteção ambiental, melhorar os respectivos mecanismos, fomentar o desenvolvimento verde,
reforçar o combate à poluição ambiental, proteger os ecossistemas e reforçar campanhas de sensibilização para a proteção ambiental, construindo Macau como uma cidade verde, baixo carbono, limpa e bela de nível mundial. Desenvolvimento da cultura diversificada e o reforço dos intercâmbios cultural e humanista. A cultura é o espírito de uma cidade. Vamos aproveitar ao máximo as vantagens de Macau enquanto ponto de encontro das culturas oriental e ocidental, assim como os seus recursos culturais e humanistas, designadamente a longa história do intercâmbio cultural sino-português e em concretização do seu posicionamento no desenvolvimento da zona da Grande Baía, vamos construir uma base de intercâmbio e cooperação cultural alicerçada na coexistência multicultural, tendo a cultura chinesa como predominante. Vamos diversificar a vida cultural da população, promover a nível internacional o intercâmbio humanista para a difusão da cultura chinesa no mundo e vamos aproveitar igualmente as vantagens da ligação estreita de Macau aos países de língua portuguesa para promover o intercâmbio e cooperação culturais através da realização de atividades aos mais diversos níveis e áreas. Por ocasião da celebração do 15º aniversário da inscrição do Centro Histórico de Macau na lista do Património Mundial, vamos reforçar a divulgação do Centro Histórico de Macau, seus trabalhos legislativos respeitantes à sua proteção e gestão e a sensibilização da população para a boa preservação e salvaguarda do património cultural. Vamos promover o desenvolvimento do setor desportivo através de apoio paralelo ao desporto de alto rendimento local e ao desporto para todos, aumentando e otimizando as instalações desportivas de modo a permitir que mais cidadãos possam praticar exercício físico e reforçar a sua saúde. Vamos intensificar a formação de talentos na área desportiva e apoiaremos a participação de atletas em eventos e competições desportivas internacionais. Vamos aumentar a importância da cultura e do desporto no desenvolvimento turístico, acrescentando os respectivos elementos. Vamos promover a exploração do Centro Histórico de Macau e a sua história, incentivando as produções artísticos-culturais locais para o desenvolvimento da indústria cultural e criativa. Vamos apoiar a realização de diversos tipos de atividades artístico-culturais e promoveremos o turismo cultural. Vamos aproveitar as vantagens de Macau em termos de conexão internacional para a organização de eventos desportivos com atrações internacionais e de alta notoriedade e vamos apoiar também as empresas ligadas ao setor do jogo na realização de diversas atividades culturais e desportivas, de modo a aumentar a percentagem das receitas não relacionadas com o jogo. Reforço da auditoria para uma administração mais eficiente e íntegra. Sendo a integridade um dos deveres fundamentais dos trabalhadores da administração pública, não deixaremos de nos empenhar na persecução da mesma. O Governo exige dos trabalhadores da administração pública integridade no exercício das suas funções e não tolerará qualquer corrupção. Vamos seguir a mesma orientação no que concerne à valorização da repressão e à prevenção da corrupção, assegurando o cumprimento efetivo da missão de combate à corrupção e de promoção da integridade. Vamos empenhar-nos na fiscalização do funcionamento dos serviços públicos e vamos tratar oportunamente e nos termos legais dos casos em que tenham sido praticados atos administrativos ilegais ou irregulares. Os serviços públicos vão promover a sensibilização dos trabalhadores da administração pública relativamente ao cumprimento da lei e da disciplina, para mantê-los sempre cientes desse dever. Vamos continuar a organizar através das mais variadas formas atividades relacionadas com o combate à corrupção e com a promoção da integridade, possibilitando a participação e o apoio da população e a fiscalização da construção de uma administração íntegra. De modo a detectar o mais cedo possível eventuais problemas e riscos e transmitir aos serviços públicos opiniões e sugestões para prevenir maiores gastos e desperdícios, vamos reforçar e otimizar os trabalhos da auditoria, designadamente através do alargamento do âmbito de cobertura dos mesmos, do acompanhamento da tendência de desenvolvimento da sociedade e de intensificação da atividade fiscalizadora no âmbito da implementação de políticas e aplicação de capitais públicos. Vamos melhorar efetivamente a aplicação dos recursos públicos e a eficiência de gestão dos serviços públicos de modo a aumentar o rigor e a qualidade da governação pública. 8. Manutenção da estabilidade social e reforço da segurança pública. Sem segurança nacional, não há segurança regional. O Governo empenhar-se-á na defesa da segurança nacional através da criação de regulamentação e mecanismos de gestão e execução que contribuam para a segurança nacional. Vamos aumentar constantemente a qualidade do corpo de polícia e melhorar a sua capacidade de ação, persistindo no reforço do trabalho policial com a aplicação de tecnologia e aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização interna e externa e a cooperação entre a polícia e a população. Vamos aprofundar as ações conjuntas do policiamento regional para mantermos conjuntamente a segurança e a ordem públicas.
A construção de uma cidade segura constitui um pressuposto importante para o desenvolvimento estável da sociedade. Através da comunicação entre os diversos serviços públicos e por uma atuação coordenada no reforço da segurança pública, o Governo melhorará a capacidade de prevenção e tratamento de crises. Vamos realizar uma revisão global das experiências obtidas no recente combate à epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus para apurar as insuficiências existentes. Uma das prioridades da construção de uma cidade segura e resistente consiste no aperfeiçoamento do mecanismo de contingência na área de saúde pública, preparando para o efeito os respectivos planos de contingência e aprovisionamento de materiais, melhorando o mecanismo de coordenação e garantindo efetivamente a segurança da saúde pública. Através do reforço da criação de uma equipa de profissionais e das capacidades de prevenção e de resposta a situações de emergência, vamos aperfeiçoar o trabalho antiterrorista. As interferências do exterior e as influências negativas vão ser prevenidas assegurando a estabilidade e a harmonia da RAM. Vamos aperfeiçoar os trabalhos de prevenção de incêndios e desastres naturais, vamos promover a segurança contra incêndios, os trabalhos legislativos respeitantes à gestão e controle das substâncias perigosas e à prevenção do surgimento de graves incidentes de segurança. Vai-se dar continuidade à divulgação e sensibilização sobre a proteção civil através da realização de exercícios de simulacro de grande envergadura para a sensibilização da população sobre crises e aumento da capacidade dos residentes na busca ou oferta de auxílio. Vamos otimizar o mecanismo da rápida divulgação de informações relativas aos serviços públicos, proporcionando à população um conhecimento mais oportuno e preciso das informações relativas às situações de calamidade natural ou de epidemia. Vamos aperfeiçoar a rede e o sistema operacional dos serviços meteorológicos para aumentar a capacidade de observação, previsão e alerta antecipados, concluída a criação do sistema de simulação de prevenção de inundações e realizado o necessário debate científico, vai-se proceder à execução das obras relativas ao sistema de prevenção e escoamento de inundações que abrangerá as zonas de porto interior e de porto exterior para salvaguardar da vida e bens dos cidadãos. Integração na conjuntura, desenvolvimento nacional e promoção da diversificação da economia. Atualmente, a integração no desenvolvimento nacional apresenta-se como um fator essencial para poder ser concretizada a diversificação adequada da economia e o desenvolvimento sustentável de Macau, representando também uma importante oportunidade que poderá ser aproveitada para consolidar o seu papel e funções no desenvolvimento económico nacional e na abertura ao exterior, bem como para ultrapassar as suas dificuldades decorrentes da falta de espaço e explorar novas vias para o desenvolvimento. A zona da Grande Baía é a via mais conveniente e a plataforma mais ampla para a integração de Macau no desenvolvimento nacional. Macau irá desenvolver as suas vantagens, designadamente as decorrentes do princípio um país dos sistemas e do seu estatuto de Porto Franco Internacional para o Comércio e Zona Aduaneira Autónoma. Considerando o seu posicionamento na construção de um centro, uma plataforma ou uma base, Macau vai participar ativamente na construção da Grande Baía e vai integrar-se na senda do desenvolvimento nacional. O Governo vai reforçar a cooperação com a província de Guangdong e a RAEC para a implementação efetiva das linhas gerais de planeamento para o desenvolvimento da Grande Baía, promovendo pragmaticamente a construção da mesma. Através da comunicação, coordenação e colaboração com as outras cidades da Grande Baía, o Governo vai eliminar diversos obstáculos e barreiras corpóreas e incorpóreas, promovendo, no enquadramento do princípio um país do sistema, mas a circulação mais rápida e eficaz de pessoas e de fluxos logísticos, financeiros e de informações, em prol de um mercado unificado. Vamos, por um lado, promover a construção de infraestruturas com as cidades da Grande Baía a fim de impulsionar a ligação entre as infraestruturas das partes, inovaremos constantemente o modelo de passagem fronteiriço para a simplificação da mesma e, por outro, criaremos uma rede de infraestruturas integrada que tenha boa funcionalidade, extensa conexão e alta operacionalidade. Vamos acelerar a construção de novo acesso fronteiriço com Macau, de modo a poder entrar em funcionamento o mais rápido possível e a construção da linha de metro ligeiro que vai ligar Macau ao posto fronteiriço de Anqing para a articulação o mais rápido possível com a rede ferroviária de alta velocidade da China. O posto fronteiriço da Flor de Lótus vai ser substituído pelo posto fronteiriço de Anqing, o qual se encontra parcialmente sob a jurisdição da RAEM desde 18 de março do corrente ano. Por outro lado, vamos fomentar a articulação dos nossos regimes jurídicos e de gestão com os das cidades da Zona da Grande Baía e vamos reforçar a coordenação e a articulação entre as políticas e planeamentos, criando condições para uma mobilização mais fácil e eficiente de recursos da Grande Baía. Neste processo, Macau vai entrar não só num mercado maior e vai encontrar oportunidades de desenvolvimento, como também vai enfrentar, inevitavelmente, competitividade e maiores desafios. Os diversos setores de Macau devem abandonar os preconceitos e inovar o modo de pensar e a sua mentalidade,
para poderem participar na construção da Grande Baía com uma atitude aberta e com suficiente competitividade. Hanshin é um ponto de partida para a participação de Macau na construção da zona da Grande Baía e a sua integração no desenvolvimento nacional, e é também um novo, conveniente e adequado espaço para a sua diversificação económica. O presidente Xi Jinping, na sua visita à nova zona de Lianqing em 2018, enfatizou em particular que a iniciativa da construção de uma nova zona em Hanshin se deve à criação de condições para o desenvolvimento diversificado das indústrias de Macau. Nas linhas gerais de planeamento para o desenvolvimento da Grande Baía, Macau foi expressamente previsto que deverá aceleradamente promover o desenvolvimento e a construção de importantes plataformas de cooperação com Hanshin, o que vai contribuir para a valorização do seu papel de piloto experimental e orientador no aprofundamento da reforma, no alargamento da abertura e no impulsionamento da cooperação. O presidente Xi Jinping, na tomada de posse do 5º governo da RAM, voltou a realçar a importância da cooperação com Zhuhai no desenvolvimento conjunto de Hanshin. Reforçaremos a cooperação com a província de Guangdong e com Zhuhai para o desenvolvimento conjunto da ilha de Hanshin. Vamos traçar o planeamento global, atuar com uma maior visão, demonstrar coragem para a mudança e inovação na construção através de um novo pensamento e método e uma zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hanshin, através do bom aproveitamento das vantagens de Macau, do princípio um país, dois sistemas e o seu estatuto de Porto Franco Internacional para comércio e zona aduaneira autónoma, e das vantagens de Hanshin em termos de localização geográfica, existência de recursos e espaço. Vamos estabelecer um novo sistema económico altamente aberto, dotado de regimes e mecanismos previamente negociados, criados e operacionalizados conjuntamente por Guangdong e Macau, de elevada categoria e características chinesas, capaz de agregar as vantagens dos dois sistemas e que constitua uma zona piloto para a cooperação regional e a plataforma para a concretização de um país, dois sistemas. Na referida zona de cooperação aprofundada, vão tomar-se como referência os critérios respeitantes ao Porto Franco Internacional para a realização de uma articulação integral com o sistema de regras do mercado internacional de alto padrão e para a criação de regras institucionais adequadas às normas internacionais de alto padrão de investimento e comércio. Vai-se criar um ambiente de negócios, de inovação e de empreendedorismo altamente internacionalizado, normalizado, facilitado e tendencialmente semelhante aos de Hong Kong e de Macau, com um regime de captação de investimento e financiamento de elevado grau de abertura e com modos inovadores de passagem fronteiriça para ultrapassar os diversos obstáculos e barreiras existentes entre Macau e a zona, permitindo assim uma alocação mais livre e expedita de recursos para as necessidades cotidianas. A diversificação da economia é o caminho que Macau deve seguir, o qual carece de persistência, espírito inovador e empreendedor no seu processo. Em face às dificuldades existentes, tais como as limitações geográficas e a falta de recursos, a cooperação regional, nomeadamente ao nível de desenvolvimento conjunto de Hanshin, poderá proporcionar novos espaços e condições para a diversificação adequada da economia de Macau, para não só produzir mais receitas e fortunas, mas também forjar uma base económica sólida para a estabilidade de Macau a longo prazo e encontrar novas oportunidades para o desenvolvimento da população, em particular dos jovens. Para além disso, com base na Estratégia de Desenvolvimento Nacional e conforme o princípio atender às necessidades do país e potenciar as vantagens próprias de Macau, vamos desenvolver as vantagens particulares de Macau, designadamente enquanto Porto Franco Internacional para comércio e zona aduaneira autónoma, de modo a concretizar o seu posicionamento como um centro, uma plataforma, uma base. Vamos desenvolver novas indústrias e novos modelos que estejam em conformidade com as estratégias nacionais de desenvolvimento, tais como uma faixa, uma rota e a construção da zona da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau, aptos a integrarem-se na cadeia de indústrias do país. Ao mesmo tempo que contribui para a reforma e abertura do país, Macau deve desempenhar novos papéis para atingir o maior desenvolvimento devendo a referida zona de cooperação aprofundada, exercer em concreto as funções que se seguem: criar e desenvolver indústrias de alta tecnologia com vista a um desenvolvimento nacional de qualidade. Vamos aproveitar o estabelecimento do corredor de inovação tecnológica Guangdong, Shenzhen, Hong Kong, Macau, sito na zona da Grande Baía, para criar um centro internacional de inovação tecnológica, aproveitando o papel orientador na área tecnológica dos laboratórios nacionais de referência a Macau, atraindo talentos nacionais e internacionais e reforçando a construção
de importantes infraestruturas tecnológicas e desenvolvendo e explorando seletivamente indústrias de altas e novas tecnologias. Desenvolver as vantagens de Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa em direção a uma plena abertura do país ao exterior. Anchin contribuirá para a resolução do problema da falta de espaço e de recursos em Macau, permitindo um melhor desempenho do seu papel de plataforma entre a China e os países de língua portuguesa. Serão aproveitadas as vantagens que decorrem da possibilidade de serem efetuados registros de embarcações em Macau. Será explorada, coordenadamente com as outras cidades da zona da Grande Baía e outras regiões do interior da China, a possibilidade de cooperação marítima no âmbito das pescas com os países da língua portuguesa, transformando a Anchin numa plataforma relevante para o estabelecimento de parcerias no âmbito da cooperação marítima entre a China e aqueles países. Vai desenvolver-se o comércio digital entre a China e os países de língua portuguesa e o comércio eletrónico transfronteiriço, de modo a que Macau se integre na cadeia de valores do comércio nacional. E vamos construir o Centro Internacional para o Comércio entre a China e os países de língua portuguesa, o qual contribuirá para um bom desempenho de Macau enquanto plataforma de atividades comerciais entre as partes. Promover a construção de Macau enquanto Centro Mundial de Turismo e Lazer em articulação e coordenação com o desenvolvimento da Ilha Internacional de Turismo e Lazer de Anchin. Vão ser lançados produtos turísticos, nomeadamente os roteiros multidestinos para a criação de destinos mundiais de turismo e de lazer. Vamos estudar a possibilidade de estabelecer uma zona de turismo e de lazer, um rio de duas margens que se situará entre Macau e Zhuhai, e vamos esforçar na concentração de posicionamento do Centro Mundial de Turismo e Lazer, na construção de centros comerciais de qualidade e na transformação de Macau numa cidade internacional de gastronomia. Vamos promover a profissionalização das indústrias de convenções e exposições e o seu funcionamento de acordo com as regras do mercado, e vamos introduzir e promover convenções e exposições de marca que sejam internacionalmente competitivas e influentes. Desenvolver as vantagens de Macau da sua língua história de intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente, acelerar a construção de uma base de intercâmbio e cooperação culturais, alicerçada na coexistência multicultural, tendo a cultura chinesa como dominante, contribuindo proativamente para a interação cultural entre o Oriente e o Ocidente, para a avaliação recíproca civilizacional e para a comunicação entre os povos. Vamos promover a Anchin no desenvolvimento da indústria cinematográfica e das indústrias culturais e criativas, com exploração e exposição dos elementos culturais de Macau, inerentes à sua longa história de ponto de encontro cultural entre o Oriente e o Ocidente. E vamos aproveitar o papel de Macau como plataforma de intercâmbio e cooperação desportiva entre a China e os países de língua portuguesa para desenvolver a indústria de desporto e lazer. Vamos desenvolver indústrias de marca para a reconversão e valorização das indústrias de Macau. Vão ser desenvolvidas indústrias de um relativo alto valor acrescentado, com maior poupança energética e baixa poluição, dando prioridade ao fabrico, nomeadamente produtos de medicina tradicional chinesa, alimentares e de reforço para a saúde. Vamos aproveitar as nossas vantagens, meios e recursos, designadamente o Laboratório de Referência do Estado para a Investigação de Qualidade em Medicina Chinesa, para o desenvolvimento da produção farmacêutica, com receitas clássicas e prestigiadas da medicina tradicional chinesa, construindo assim uma plataforma de investigação, descoberta e de transformação da medicina tradicional chinesa com propriedade intelectual própria e características chinesas. Vamos ajustar a direção e o modelo de desenvolvimento do Parque Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a cooperação entre Guangdong e Macau para desenvolver a indústria da saúde e impulsionar o desenvolvimento no exterior dos produtos e culturas da medicina chinesa. Desenvolver a indústria financeira moderna e construir uma plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Vamos estar ao serviço da zona da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau e da construção de uma faixa, uma rota para promoção, inovação e desenvolvimento de tecnologias no setor financeiro. Vamos acelerar a construção das infraestruturas financeiras corpóreas e incorpóreas e aperfeiçoar o regime jurídico relativo ao setor financeiro. Vamos procurar o maior alargamento das restrições à entrada de instituições bancárias e seguradoras, entre outras, com vista a implementar uma livre circulação de capitais entre a China e Macau. Vamos construir o Centro de Liquidação Transfronteiriço em renminbi, estudar a possibilidade de criação do mercado de bolsa denominado em renminbi, a fim de impulsionar o desenvolvimento da indústria financeira moderna. Vão ser aproveitadas as vantagens de Macau como zona aduaneira autónoma, plataforma de serviços para a cooperação financeira e comercial entre a China e os países de língua portuguesa e da sua rede de conexão ao exterior, em conjugação com as vantagens da Anchin, em termos da existência de espaço e recursos para reforçar as funções de abertura ao exterior, favorecendo o estabelecimento de contactos entre o interior da China e os países ou regiões abrangidas pela iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, designadamente os países de língua portuguesa e outros países latinos, contribuindo para a plena abertura do país ao exterior. Anchin constitui uma alternativa para o futuro desenvolvimento de Macau, proporcionando novas oportunidades e esperanças. Espera-se que, após vários anos de esforço, Anchin se torne uma zona de excelente qualidade de desenvolvimento e de vida, com alto grau de abertura, elevada capacidade de inovação, dotada das necessárias funções urbanas e bom ambiente ecológico. Ao mesmo tempo que for concretizada a ligação de infraestruturas de Anchin com as de Macau, vai proceder-se gradualmente à articulação entre os respectivos serviços públicos e sistemas de segurança social. Vamos estudar a possibilidade de aplicar direta e extensivamente a Anchin
os sistemas de cuidados de saúde e de segurança social de Macau para proporcionar boas condições de vida aos residentes de Macau que vivem em Anqin. O Governo vai acelerar a construção do projeto Novo Bairro de Macau em Anqin, dotando-o de funções integradas como cuidados aos idosos, habitação, educação e saúde, a fim de criar em Anqin condições favoráveis ao ensino, emprego, empreendedorismo, cuidados aos idosos, habitação e qualidade de vida dos residentes de Macau. Quer a zona da Grande Baía como a zona de cooperação aprofundada entre a província de Guangdong e Macau vão proporcionar largos espaços, injetar uma nova dinâmica ao desenvolvimento a longo prazo de Macau, proporcionando aos seus residentes, sobretudo aos jovens, novas oportunidades e plataformas de inovação, emprego e empreendedorismo. O Governo e os diversos setores da sociedade devem aproveitar ativamente estas oportunidades, o novo espaço e a plataforma, para aderirem ao acelerado desenvolvimento nacional, em prol de um desenvolvimento e de um salto maior. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, através do desenvolvimento verificado nestes últimos 20 anos, Macau tornou-se uma cidade internacional e com especial encanto. Estamos muito orgulhosos dos resultados alcançados, mas não deixamos também de sentir uma pesada responsabilidade. O Governo da RAEM continuará a prosseguir plena e adequadamente a política orientadora de um país dos sistemas e Macau governado pelos seus agentes com alto grau de autonomia e exercer as suas funções no estreito cumprimento da Constituição e da lei básica, salvaguardando com firmeza o poder pleno de governação do Governo Central e a defesa com perseverança da soberania nacional. Com base na realidade de Macau e no pressuposto de assegurar a segurança e o desenvolvimento, vamos aproveitar plenamente as vantagens de Macau e continuar com uma visão projetada para o futuro, a explorar e a abrir caminhos no âmbito da concretização do princípio um país dos sistemas com características de Macau. Estamos preparados para enfrentar as adversidades e, imbuídos de um espírito íntegro, inovador e pragmático e em conjugação de esforços com os diversos setores da sociedade, vamos construir uma Macau dotada de um governo íntegro e eficiente e de uma economia próspera e diversificada, onde os residentes vivam e trabalham felizes com progresso social e civilizacional e levando o desenvolvimento dos diversos projetos da RAEM a um novo patamar. Faltam menos de 8 meses para o final do corrente ano. Os trabalhadores da administração pública devem agir e trabalhar de forma pragmática e proativamente para acabar a realização de cada uma das tarefas da ação governativa a fim de poderem ser apresentados resultados satisfatórios à população. Mais, o Governo reforçará a comunicação e o diálogo com a Assembleia Legislativa, os residentes e os diversos setores da sociedade, a fim de construir a união de opiniões e esforços, uma RAEM melhor. Acredito que, com o apoio do Governo Central, do povo chinês e de todos os residentes de Macau, a implementação do princípio um país dos sistemas continuará a ser bem-sucedida e Macau terá um futuro ainda mais brilhante. Finalmente, gostaria de dirigir os meus sinceros agradecimentos a esta Assembleia Legislativa, a todos os residentes e aos trabalhadores da administração pública e agradecer também ao Governo Central e às respectivas instituições estabelecidas em Macau o grande apoio que têm vindo a proporcionar ao desenvolvimento da RAEM. Dou por terminada a minha intervenção. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os meus agradecimentos. De acordo com as regras tradicionais, devia então apertar as mãos com os senhores deputados, mas devido à pandemia, desta vez já não posso. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, agradeço a presença do senhor chefe do Executivo e dos membros do Conselho e dos seus colaboradores nesta reunião. Mais uma vez, chamo a atenção para que amanhã, a reunião da manhã, que é uma sessão de perguntas e respostas com a presença do chefe do Executivo sobre o relatório da SLAC para 2020. Declaro encerrada a reunião.